A filosofia da mente eu às vezes digo isto mesmo ensinando filosofia da mente, é uma das muitas disciplinas da filosofia e não é uma das disciplinas básicas da filosofia. Eu diria que as disciplinas básicas da filosofia são a epistemologia, questões acerca de conhecimento, de justificação de conhecimento, a metafísica, talvez a ética, mas a filosofia da mente será uma reunião de todas, uma convergência de todas essas áreas. E falou da inteligência artificial. A inteligência artificial é historicamente muito importante para a filosofia da mente. E por isso é que nós começamos este livro com aquele marco Alan Turing, em 1950, porque ele é um dos pais, um dos criadores da inteligência artificial, que normalmente se diz que nasceu em 1956. Nós podemos, desde que há filósofos escrevem sobre a mente, nós podemos procurar, vamos imaginar, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, todos eles têm de alguma forma uma filosofia da mente. Mas a filosofia da mente como área técnica específica ganhou premência e urgência quando a investigação sobre o mental e sobre a inteligência se tornou científica em muitas disciplinas, e uma das disciplinas mais provocatórias aí é a inteligência artificial, porque a ideia de inteligência artificial, a ideia filosófica de inteligência artificial não é só a ideia de que podemos simular comportamentos inteligentes de humanos, portanto podemos imitar, mas há sempre qualquer coisa que não é exatamente idêntica, há sempre qualquer coisa que é menos. Portanto, a inteligência artificial, ao pôr em cima da mesa, do ponto de vista histórico, nas últimas 7 décadas, histórico, mas absolutamente contemporâneo, portanto, toda essa história está a passar à nossa volta, a ideia de que pode haver, a nossa civilização já é completamente determinada por ela, outro tipo de inteligência que não a inteligência biológica, que é a nossa humana tradicional, desafia completamente filosoficamente todas as pessoas que se preocupam com mente e com inteligência. E, portanto, isso ainda nos diz mais alguma coisa acerca de porque é que o Alan Turing é tão importante, além de ser uma pessoa fascinante enquanto cientista. Pergunte-se a biólogos, pergunte-se a matemáticos, pergunte-se a filósofos, porque tendo ele sido um dos pais do computador, ele não vivia rodeado de máquinas computacionais como nós vivemos, portanto ele de alguma forma foi um criador matemático-filosófico da ideia de computador como uma máquina cognitiva física, como uma máquina de Turing universal, portanto uma máquina capaz de correr qualquer algoritmo, o que quer que seja algoritmizável. Mas ele dedicou-se a pensar nas implicações dessa ideia de inteligência artificial. O Computing Machinery and Intelligence começa, can machines think? Fazendo a pergunta, podem as máquinas pensar? E depois, no fundo, declara que esta é uma pergunta pouco inteligente, porque é uma pergunta por essências conceptuais, o que é máquina, o que é pensar, mas isso é o que está a mudar completamente. Portanto, nós não vamos olhar para o passado e dizer máquinas, nós, por exemplo, não somos máquinas. Pensar, só nós é que pensamos, só nós, por exemplo, que temos uma alma que foi doada por Deus e, portanto, só nós é que pensamos. Tudo isso seriam declarações a prioristas, digamos, seriam ex cátedra, e aquilo que o Alan Turing está a dizer é que a investigação científica está a mexer com tudo isto. A filosofia da mente está próxima das ciências e está próxima da filosofia das ciências, porque é uma área pequenina e específica da filosofia, onde se cruzam muitas outras, como por exemplo a metafísica, a epistemologia, a ética, porque tudo aquilo que nós tivermos a dizer em filosofia da mente tem no fundo a ver com a questão onde é que no mundo há outras mentes e o que é que nós podemos fazer a essas entidades ou a esses agentes cognitivos se eles forem mentais. Vamos imaginar, por exemplo, para falar de ética animal, que está tanto na ordem do dia, nós vivemos numa civilização em que nos parece, pelo menos até agora, suficientemente moral matarmos milhões de outros animais não humanos para nos alimentarmos. Esses animais são possivelmente sencientes, são possivelmente inteligentes, são certamente conscientes. Portanto, nós vivemos numa civilização em que talvez venha a existir inteligência artificial que tenha algum tipo de percepção de si. Ter consciência ou ter percepção de si, portanto, haver outras mentes que se sentem a si próprias como mentes e que não são humanas biológicas como nós, que podem ser outros animais ou que podem ser agentes cognitivos artificiais, têm inúmeras implicações éticas. Não é exatamente
a orientação tradicional. Portanto, essa orientação de constatação da importância ética das perguntas da filosofia da mente, digamos que havia tantas perguntas filosóficas e científicas prévias sobre representação, sobre intencionalidade, sobre consciência, sobre ciência, sobre a relação entre todas essas coisas, relação entre estados mentais, cerebrais. Essas é que são as perguntas iniciais. Eu falei de Turing e, portanto, desde os inícios, estou a chamar de Turing inícios, que essa constatação da ligação com a ética está lá. Mas no nosso tempo, no tempo, digamos assim, de carros inteligentes ou de máquinas que vão mudar a nossa forma de viver e que são artificiais e inteligentes e que vão, por exemplo, ter que tomar decisões, vamos imaginar decisões de um carro inteligente na estrada acerca de, vamos dizer assim, tem uma pessoa na frente, devo não atropelá-la, se eu me desviar para a direita para não atropelar, posso cair sobre uma multidão e matar 10 pessoas. Essa é uma situação tradicional da ética utilitarista, quando alguém tem que tomar decisões deste género. Pela própria evolução da tecnologia, as questões éticas foram se tornando cada vez mais importantes no domínio da inteligência artificial. Portanto, pensamento sobre agentes e sobre ética de agentes, entendendo-se já esses agentes como agentes artificiais, está na ordem do dia.